Capítulo 2: O Plano Mestre: Como glorificar a Deus, parte 2. No tempo certo. Quinta forma. Glorificamos a Deus quando frutificamos. Lembre-se de João 15:8. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. Por quê? Porque assim o mundo pode ver os resultados de uma vida onde Deus se manifesta plenamente. As pessoas da antiguidade disseram ao observar Israel: Pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si como o Senhor nosso Deus? Deuteronômio 4:7. Em muitos trechos, a Bíblia ecoa este pensamento. Filipenses 1:11 diz: Cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Fomos plantados por Deus e Ele espera frutos de nós. Os homens julgam o caráter de Deus baseados nos frutos que vêm na vida do crente. 1 Pedro 2:9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. É para isso que vivemos, para mostrar Deus ao mundo. Colossenses 1:10 nos conduz um passo adiante, a fim de viverdes de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra. Os frutos são as obras boas. Quando vivemos uma vida de boas obras, o mundo observará e glorificará nosso Pai Celeste. Com L maiúsculo. Você está pronto para a sexta maneira de glorificar a Deus? Louve-o, com L maiúsculo. Salmo 50, verso 23 diz: O que me oferece sacrifício de ações de graça, esse me glorificará. O louvor honra a Deus. Uma forma de louvar é contar as maravilhas de Deus. Às vezes, por exemplo, um novo crente vem a mim e pergunta se há alguma razão para estudar o Antigo Testamento. Sempre respondo com um enfático sim. Deus o escreveu e aquilo que Deus escreveu eu quero ler. Lembro-me de quando namorava minha esposa. Ela escrevia bilhetinhos. Eu gostava deles e os lia muitas e muitas vezes. Quando amamos alguém, nos interessamos naquilo que esse alguém tem para dizer. O mesmo é verdade quando no Antigo Testamento lemos a voz de Deus. Amo a Deus, portanto, quero ler aquilo que ele escreveu. Devo estudar o Antigo Testamento para conhecer a história do que Deus fez, a fim de que eu possa contá-la aos outros. Podemos dizer: Deus fez isso e fez aquilo, quão maravilhosas são as suas obras. O relato de fatos passados nos faz lembrar constantemente de que Deus nunca foi infiel na sua história. Sobre o que falaram os discípulos no dia de Pentecostes e em línguas que jamais haviam aprendido. Foi sobre as grandezas de Deus, Atos 2:11. Tradicionalmente, os judeus exaltavam a Deus pelas suas maravilhosas obras. Assim, esta grande manifestação de louvor chamou-lhes a atenção. Outra forma de louvarmos a Deus é dar-lhe crédito por tudo. Lembre-se de como Joabe lutou contra Rabá e ganhou a vitória? Quando tomou a coroa do inimigo, mandou-a para Davi, em 2 Samuel 12. Penso que esta é uma boa ilustração de como o cristão age ou deve agir. Você ganha uma vitória em sua vida, mas não usa a coroa. Você a oferece ao Senhor que lhe deu a vitória. Desta maneira também. Permita-me sugerir uma sétima forma pela qual glorificamos a Deus, sofrendo por ele. O profeta Isaías disse ao remanescente que sofria perseguição, Isaías 24:15, glorificai ao Senhor. Muitos têm feito exatamente isso. Miqueias sofreu na prisão, Isaías foi cerrado ao meio, Paulo foi decapitado e Lucas, conforme a tradição, foi enforcado numa oliveira. Mas estes, tal como aqueles mencionados em Apocalipse 12:11, mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Nosso Senhor mostrou a Pedro a maneira como este morreria, a fim de glorificar a Deus. João 21, verso 18 e 19. Pedro ressaltou este conceito ao escrever: Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com este nome. 1 Pedro 4, 14 e 16. Glorificamos a Deus quando sofremos por amor a Cristo. Também glorificamos a Deus ao ficarmos perante o mundo dizendo a verdade e com ousadia e coragem confrontando o sistema do mundo, vindo a sofrer por causa disso. Que coisa gloriosa é ser chamado para sofrer por amor a Cristo. Contente com sua escolha. Número 8. Glorifique a Deus através do contentamento.
O descontentamento caracteriza o mundo em que vivemos. Podemos estar descontentes conosco mesmos e com nossas circunstâncias. Quem nos fez da maneira que somos, com exceção dos nossos pecados? Deus. Assim, devemos estar contentes conosco mesmos. Quem nos colocou na situação presente com todas as nossas circunstâncias? Somos o que somos, seja lá o que somos, porque Deus nos colocou aqui. Quando estamos contentes, reconhecemos a soberania de Deus na vida e Ele é glorificado. Se nos mostramos descontentes ou insatisfeitos, nossa verdadeira reclamação é contra a sabedoria de Deus. Ora, pastor MacArthur, não me diga que Deus queira que eu me casasse com essa mulher, você pode objetar. Bem, talvez esse não era o primeiro objetivo de Deus para a sua vida, talvez sua própria vontade teve algo a ver com isso. Mas, uma vez que você se casou com ela, Deus quer que uma união seja tudo o que deveria ser, e pelo seu poder, Ele é capaz de fazer com que seja assim. Gostaria de ilustrar de um modo mais amplo essa verdade, servindo-me da vida de Paulo. Ele declarou: Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome. Assim, de abundância como de escassez. Filipenses 4, 11 e 12. Este é o mesmo homem que fez uma lista de seus sofrimentos em 2 Coríntios 11: açoites, prisões, apedrejamento, naufrágios, perigos, cansaço, dor, fome, sede, frio e nudez. Você se acha capaz de dar glória a Deus por tudo isso? Paulo o fez. Ele afirmou: se tenho que gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. Ele não disse glorificarei a Deus apesar do meu sofrimento. Ele disse glorificarei a Deus por causa do meu sofrimento. Paulo era um homem contente? Deixe-me enfatizá-lo novamente. O descontentamento é pecado porque impede que a glória seja dada a Deus. Um cristão descontente, seja qual for a razão, seu lar, seu emprego, sua moradia, seu cônjuge, seus filhos, é uma péssima propaganda para a soberania de Deus? Que espécie de Deus nós temos? Ele realmente merece confiança? Podemos estar contentes com as circunstâncias em que ele nos coloca? Davi declarou: O Senhor é a porção da minha herança. Salmos 16:5. E ainda: caem-me as divisas em lugares amenos. Davi estava dizendo: visto que o Senhor é a porção da minha herança, visto que tenho recebido o Senhor, as divisas que ele me dá são aprazíveis, nelas terei prazer. É muito linda a minha herança, bendigo o Senhor que me aconselha. Glorificar a Deus significa louvá-lo com o coração repleto de contentamento, sabendo que a nossa porção é o plano de Deus para nós, agora. A aceitação disso com contentamento traz glória para Deus. Glória através da oração. A nona maneira em nossa lista é dar glória a Deus através da oração. Jesus disse: E tudo quando pedirdes em meu nome, isso farei. Que grande promessa! Se eu não fosse crente e alguém lesse para mim esse versículo, esse fato seria suficiente para me persuadir a crer. Saber que há um Deus disposto a suprir todas as minhas necessidades. Mas há um requisito: e tudo quanto pedirdes em meu nome. Chegaremos ao significado disso mais detalhadamente no capítulo 7, sobre a oração. Permita-me dizer aqui que este requisito não é uma palavra mágica que proferimos no fim de nossas orações, com o intuito de conseguirmos tudo o que desejamos. Orar em nome de Jesus é pedir a Deus, de acordo com tudo que Jesus é, de acordo com todo o seu querer. Quanto melhor conheço a Cristo e melhor entendo a sua vontade, assim eu peço, porque percebo que é isso que Jesus gostaria. Jesus prometeu que responderia, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. João 14:13. A oração tem o objetivo de trazer glórias a Deus. Você já esteve em uma reunião de testemunhos na qual uma pessoa se levantou e disse: tal coisa estava acontecendo, nós oramos a respeito dela e Deus atendeu a nossa oração. E os demais respondem: glórias a Deus, louvado seja o Senhor. É isso que acontece. Você ora, Deus demonstra o seu poder e então ele recebe a glória. A oração deve ser: Senhor, há uma pessoa doente aqui. Sê gracioso em curá-la para que a tua glória seja conhecida. E não, Senhor, cura essa pessoa, pois eu não quero perdê-la. Deus revela a sua glória respondendo às orações. Esta é uma das razões pelas quais devemos orar, ver a glória de Deus e dar-lhe o devido louvor.
As pessoas que nunca oram deixam de usar um dos métodos pelos quais Deus seja e deseja ser glorificado. Proclame. A 10ª forma de glorificar a Deus é proclamar a sua palavra. Deus deseja comunicar-se com os homens. Como ele se comunica? Através da Bíblia. Quando proclamamos a palavra de Deus, os outros ouvem a voz de Deus. Consequentemente, ele é glorificado por revelar-se a você através da palavra. E quando você transmite a palavra de Deus, traz glória para ele. Paulo escreveu em 2 Tessalonicenses 3:1. Finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós. Como a palavra foi glorificada neles? Quando a ouviram e creram, foram salvos e Deus foi glorificado. As pessoas ouvem a voz de Deus através da palavra e respondem a ela. Se subo ao púlpito apenas para expressar minhas opiniões, Deus não é glorificado. As pessoas poderão sair comentando: como John MacArthur é inteligente? Bem, por experiência própria eu sei que ele não é. Ele tem de passar muitas horas por dia procurando entender o que Deus está dizendo em sua palavra, sem tentar adicionar-lhe seus próprios pensamentos inteligentes. Mas, se a palavra é proclamada, as pessoas reagem dizendo: como Deus é maravilhoso, isso traz glória para ele. Mais uma ilustração. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor. Atos 13:48. Quando ouviam Paulo pregar, glorificavam a Deus. Proclamar a palavra, portanto, traz glória para Deus. Cada vez que damos aulas de Bíblia para as crianças ou dirigimos um estudo bíblico em casa, ou até mesmo quando nos sentamos com a família e começamos a falar da palavra de Deus, estamos dando glórias a Deus. Nós o honramos por meio das palavras que falamos quando estas correspondem à palavra de Deus. Por aqui, por favor. Então, esta é a 11ª da lista. Glorificamos a Deus conduzindo outros a Cristo. Deus é glorificado quando pessoas são salvas. Ele é glorificado quando os grilhões de Satanás são quebrados e os homens e as mulheres são libertos do poder de Satanás. Deus deseja ter um grande número de pessoas dando glórias a Ele. Quanto mais pessoas se convertem, mais ações de graças Deus recebe, e mais ações de graça implicam em mais pessoas cantando aleluia. Essa é a ideia em 2 Coríntios 4:15. A glória de Deus se reflete de várias maneiras diferentes na salvação das almas. Por um lado, quando alguém é salvo, este dá glória a Deus individualmente. Por outro, nós que já conhecemos ao Senhor, damos glórias a Deus pela salvação dessa pessoa. Quando alguém chega e diz: tenho de te contar que meu marido, ou fulano de tal, pelo qual estávamos orando, recebeu a Cristo essa semana. Nós louvamos e glorificamos a Deus. Assim, não apenas a pessoa foi acrescentada ao coro de aleluia, mas também muitos outros crentes louvam ao Senhor. No céu, Deus mostrará aos anjos um povo salvo como sinal de sua sabedoria. Efésios 3:10. Seremos os troféus de Deus, lá no céu, por toda a eternidade. Deus apontará para nós e dirá aos anjos: vejam como eu sou sábio. Eles responderão: sim. Quem seria capaz de trazê-los até aqui? Sim, Senhor, tu és sábio. Leiamos Efésios 1:12. A fim de sermos, para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Por que Deus nos deu uma herança? Por causa do louvor de sua glória? Por que Ele nos dá o Espírito Santo, que é a garantia de nossa herança até o resgate final? Por causa do louvor da sua glória. Você é salvo para dar glórias de Deus. Este é o propósito da sua existência. É a razão pela qual você é um crente. E se realmente deseja dar-lhe glória, você se envolverá não apenas em louvá-lo, mas também em conduzir outros a Cristo. Glorifique a Deus através de pureza sexual. Em 1 Coríntios 6,18, Paulo nos ordena: fugir da impureza. Ele dá 3 razões pelas quais a liberdade do cristão não deverá jamais levá-lo ao pecado sexual. O pecado sexual prejudica, escraviza e perverte. Quando o crente comete pecados sexuais, Deus é desonrado, porque o nosso corpo pertence ao Senhor. Somos um com Cristo e somos santuário do Espírito Santo. Paulo diz que o pecado sexual une o cristão a uma prostituta. Deus é desonrado, o templo é profanado. O nosso corpo pertence a Cristo, por isso é inconcebível utilizá-lo para praticarmos qualquer pecado sexual. Um amigo me disse que certa vez viu um oratório estranho numa igreja católica.
tinha um cartaz que dizia: "Este oratório não está funcionando, favor não adorar aqui". Aquele cartaz deveria ser afixado na vida de um cristão imoral. Paulo termina o trecho afirmando: "Glorificai a Deus no vosso corpo". Temos de fugir da armadilha do sexo, assim como José fugiu da esposa de Potifar quando ela procurou seduzi-lo em Gênesis 39. E Deus será glorificado através da nossa pureza como santuários limpos. Nele. A última forma de glorificarmos a Deus é dar-lhe glória por nossa unidade. Se fosse necessário destacar uma tragédia que tem maculado o testemunho da Igreja perante o mundo, esta seria a divisão, o conflito, a discórdia, a dissensão, a desunião que há entre nós. Não nos admiremos que o mundo não entenda claramente o valor do cristianismo, pois entre os crentes são travadas algumas grandes batalhas. A Bíblia diz que devemos amar uns aos outros para que o mundo saiba que pertencemos a Jesus Cristo. Ela nos ordena que jamais levemos um irmão perante um juiz pagão. Por quê? Para que o mundo seja e veja a unidade de propósito existente na igreja. Permita-me ampliar isso. Em Romanos 15:5 nós lemos: Ora, o Deus da paciência e consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros segundo Cristo Jesus. Cristo é sempre o nosso exemplo. O que significa o mesmo sentir? Não deve haver preferência na maneira em que trato as pessoas. Tenho de manifestar um amor imparcial. Jesus tinha o mesmo sentir, pois tratava a todos igualmente. Deus espera isso de nós, para que concordemente a uma voz glorifiquemos ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo admoestou aos coríntios: Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. 1 Coríntios 1:10. Na igreja é possível haver pontos de vista diferentes quanto a assuntos de menor importância, mas não quanto às doutrinas fundamentais da palavra de Deus. Podemos divergir em questões de educação, economia, política, mas temos de manifestar uma só maneira de pensar e de falar, a fim de mostrarmos uma frente unida por Jesus Cristo. As pessoas perceberão Deus não é um autor de confusão. Quando o incrédulo vê confusão na igreja, ele conclui que o Deus único não está agindo ali. Deus deseja unidade. Em vez de fecharmos as portas do nosso grupinho às pessoas, porque não fazem tudo o que fazemos, nós as recebemos porque Cristo as recebeu. Fazemos isto para a glória de Deus. Deus é glorificado através da união dos irmãos, como diz o cântico. Pelo amor conhecido é o cristão. O resultado final é gozo. Vimos diversas formas pelas quais podemos glorificar a Deus, nosso Pai Celeste. Tudo está dentro da primeira declaração do Catecismo. O objetivo final do homem é glorificar a Deus. Vamos olhar rapidamente a última parte dessa declaração famosa: e gozá-lo para sempre. Quando vivemos para glorificar a Deus, ele responde dando-nos grande alegria. Algumas vezes penso que se eu fosse mais feliz e tivesse maior gozo, não aguentaria. A vida se torna maravilhosa quando vivemos para glorificar a Deus. Bem, mas eu tenho uma vida muito árdua, não tenho nenhuma alegria, você pode retrucar. Posso sugerir uma resposta? Comece a glorificar a Deus. Como Abacuque no passado, talvez as suas circunstâncias não mudem, mas você mudará. Ele declarou em Abacuque 3,18: Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Ele escreveu um capítulo inteiro para enumerar tudo o que sabia sobre Deus e acabou regozijando-se. Este é o padrão. Viva para a glória de Deus e a alegria virá. Quando você encontrar um irmão sem alegria, saberá que ele não está sendo bem-sucedido em sua vida cristã. Deus não espera que os crentes vivam infelizes ou deprimidos. Ele quer que tenhamos gozo, mesmo em meio às aflições. Jesus disse: Tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós e ao vosso gozo seja completo. João 15:11. Isso é difícil fazer porque a sua alegria desvanece, como a minha também. O que fazer então? Ajoelhar e confessar o pecado em nossas vidas. O pecado rouba a nossa alegria. Temos de orar. Restitui-me a alegria da tua salvação, Senhor. Então, nos entregamos ao Espírito Santo e a alegria vem. Você sabia que estar cheio do Espírito Santo e ter gozo é a mesma coisa? A alegria é parte do fruto do Espírito.
A alegria é o resultado de vivermos uma vida controlada pelo Espírito. Atos 13:52 conta-nos que os discípulos transbordavam de alegria do Espírito Santo. Os dois andam juntos, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Uma vida plena no Espírito Santo traz em si mesma alegria, agora e para sempre. O catecismo diz que nos deleitaremos em Deus para sempre. Podemos conhecer a Deus e nos satisfazermos nele agora. Podemos ter gozo em Deus agora e também no futuro. Veja as palavras maravilhosas do Salmo 73:25. Quem mais tem o eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. O salmista encontrava satisfação em se deleitar em Deus e em gozá-lo no porvir. Nosso gozo no céu será o mesmo que experimentamos aqui. O céu será a expressão plena desse gozo totalmente livre do pecado. Jesus orou para que o meu gozo esteja em vós. João 15:11. A alegria em Cristo que conhecemos agora será a alegria conhecida perfeitamente no céu. A maior promessa da Bíblia encontra-se em 1 Tessalonicenses 4,17. Assim estaremos para sempre com o Senhor. Isto é alegria. O alvo supremo do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Uma chave muito antiga para o crescimento espiritual, mas que sempre abre a fechadura.